Olá, irmãos, olá a todos. Vamos seguindo as nossas cartas do Apocalipse e hoje vamos falar da cidade de Tiatira. Isso está relatado em Apocalipse 2, 18 a 29. Seguindo o nosso mapinha, a quarta carta, quarta cidade, nós começamos em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora a quarta carta que o anjo pede para que João escreva é Tiatira, bem aqui na Turquia, quase que central. Bom, duas curiosidades sobre a cidade de Tiatira. Primeiro, foi encontrado pela arqueologia fundição de bronze. Então, muito provavelmente, a cidade era especializada em manipulação do bronze. Talvez por isso, Jesus pede para que o anjo fale a João para escrever desta forma, no versículo 18. Lembrando que cada carta, Jesus se apresenta de alguma forma. E no versículo 18, para Tiatira, Apocalipse 2,18, ele se apresenta assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Talvez seja uma referência à cidade ter fundição de bronze, manipular o bronze. Uma outra curiosidade é que na região ali da cidade de Tiatira há muita plantação, ou havia, ou há, uma planta chamada índigo. Essa planta ela é extraída uma coloração avermelhada para tingimento de roupas. E falo isso porque em Atos 16, quando Paulo ele sai da Ásia Menor, que é na atual Turquia, e ele entra em solo europeu, a primeira cidade que ele planta uma igreja é em Filipos. E a primeira pessoa que se converte em Filipos é uma mulher chamada Lídia. Isso está registrado em Atos 16. E ela diz que ela era vendedora de púrpura e da cidade de Tiatira. Então, muito provavelmente, Tiatira também fosse uma região que fosse comum um tingimento de roupas. Então, vamos lá. Vamos começar pelo elogio. Qual o elogio que tem a cidade de Tiatira? Que está registrado no versículo 19, Atos 2, 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, qual era o elogio? Olha que bênção! Havia crescimento na cidade de Tiatira. Jesus estava feliz porque eles estavam trabalhando, eles eram operosos, eles faziam a obra e eles estavam o quê? Crescendo. Havia crescimento. Que bênção, né? Grande elogio esse, né? Que isso também nos sirva de exemplo, irmão. Nós temos que crescer. A nossa fé, querida, nunca pode se estagnar. Há um problema sério na estagnação. Então devemos sempre olhar para frente e crescermos, galgarmos nas obras do Senhor, nas obras e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Há também uma crítica bem severa, no versículo 20, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então havia uma mulher naquela cidade com o mesmo espírito daquela Jezabel do Velho Testamento. Aquela Jezabel era uma mulher fenícia, terrível. Ela praticou muita imoralidade em Israel, tanto que depois há uma condenação séria sobre Israel. E essa mulher está registrada, a história dela, em 1 Reis, capítulo 16, e discorre até 2 Reis, capítulo 9. Quem era Jezabel? Jezabel era uma espécie de, como falamos no vídeo anterior, ela era uma espécie de Balaão de saias, ou uma Balaoa, vamos falar assim.
porque também fazia as mesmas coisas que Balaão fazia. Elas instigavam as pessoas a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a prostituição. E havia uma mulher ali em Tiatira com esse estereótipo, vamos falar assim. Queridos, isso está nos nossos dias de hoje. Esse espírito de Jezabel é um espírito de prostituição, tanto que Apocalipse 19 fala de uma mulher. Que mulher é essa? A grande Babilônia, a grande meretriz, porque seduz todas as nações. E não é só lá na frente, ela vem seduzindo desde o passado. Desde quando estudamos a estátua de Daniel 2, de Nabucodonosor, começa lá com a própria Babilônia, cabeça de ouro. Ali vem todo um sistema maligno, vem todo esse espírito de prostituição. Uma outra oportunidade eu quero fazer um vídeo falando dessas estátuas e das visões de Daniel. Mas vamos entender o seguinte, que esse espírito está nos dias de hoje, de muita prostituição. Sei que entre os irmãos não há esse sentimento, mas pode haver, meus queridos, muita pornografia. Eu já disse no vídeo anterior sobre a cidade de Pérgamo, e agora repito aqui, segundo as palavras de Tiatira, cuidado com pornografia. Pornografia vem do espírito de Jezabel, do espírito da grande meretriz de Apocalipse 17. Amém. Então, agora as instruções. Versículo 21 a 25. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender de sua prostituição. Está falando daquela mulher. Mas é uma referência a esse espírito que eu estou dizendo, que vem durante todos os séculos. Que é um espírito de prostituição, um espírito de imundície, de querer afastar as coisas de Deus. Eis que, versículo 22, eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, queridos, o problema dessa igreja é uma mistura de crescimento, de a pessoa estar indo bem com o Senhor e também tolerar. O que é tolerar? Fazer vistas grossas. A coisa está acontecendo ali debaixo dos olhos dos irmãos, a imoralidade está ali debaixo dos olhos dos irmãos e ninguém faz nada, eles toleram, acham normal. Isso na igreja é terrível. Infelizmente a gente vê na igreja evangélica ou na igreja lá de fora, que como há muitas misturas, coisas terríveis nós ouvimos. E entre nós, queridos, não pode haver isso. Tá? E se há alguma coisa dessa forma, arrependa-se. Vamos nos arrepender de erros desse sentido. Principalmente, eu digo com relação à pornografia. Livre-se da pornografia, arrependam-se. Não vamos cair na lábia, dessa mulher. Versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha a instrução. Digo todavia, vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, se você não sabe, que eu disse, entenda que essas doutrinas que havia e que há são profundezas, são das profundezas do inferno, das coisas profundas de Satanás. Versículo 25. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então, conservai o quê? Versículo 19. Conservai, meus queridos, o crescimento, mantenha-se crescendo. E se algum erro há, algum problema, arrependa-se. Não vamos dar trela a tanta imoralidade que tem aí no mundo, aí fora. Vamos o quê? Conservar aquilo que Jesus está elogiando. Conservar o quê? O crescimento. Por fim, a promessa, versículo 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, guardar no sentido de crescimento, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui está falando do milênio, queridos. No milênio, a igreja vai reinar junto com Jesus.
Cada um terá autoridade, não sabemos como isso vai acontecer, mas eu, você e toda a igreja que for fiel até o fim, que for vencedora, vencedor e vencedor, vencedores e vencedoras, vamos reger juntos com Jesus os que sobrarem depois da grande ira de Deus. Esse é o milênio. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã, queridos, está falando de Jesus. Lembrando que a primeira estrela da manhã, a primeira, não digo a primeira, mas uma das estrelas da manhã era antes Satanás, Lúcifer. Quando lemos em Isaías, Ezequiel, fala a respeito da estrela da manhã. Tanto que Lúcifer é uma tradução do latim. Em latim, Lúcifer significa estrela da manhã. Então ele já foi estrela da manhã. Hoje, a estrela da manhã, para nós, é Jesus. Nós vamos receber a própria estrela da manhã. Jesus vai nos receber. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Uau, queridos, Jesus é a nossa estrela, a estrela da manhã, e nós vamos recebê-la. Estaremos com Ele eternamente. Assim esperamos, querido. Um grande beijo, um grande abraço a todos.